Olá, mais uma vez a todos aqueles que têm acompanhado as nossas histórias aqui no nosso canal Educação Cristã Reformada. Vamos para mais uma história bíblica no Novo Testamento e a história desta vez é Jesus e a mulher samaritana. Você encontra essa história em João, capítulo 4, versículos de 1 a 42, né? O Evangelho de João. Na última história, nós aprendemos que Jesus se apresentou como o ungido do Senhor que veio pregar as boas novas do Evangelho, esperança e salvação para pecadores. Depois disso, Jesus deixou a Judéia e retornou para a Galiléia, e na providência de Deus foi necessário que ele passasse por uma cidade chamada Samaria. E a passagem de Jesus nessa cidade, ela é muito importante e simbólica. Havia uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos. Eles não se relacionavam bem de jeito nenhum. Eles faziam o possível para evitar um ao outro. Talvez isso tenha a ver com o fato de que os samaritanos eram um povo mesclado, misturado entre judeus e pessoas de diversas nações, né? Assim, eles também não mantinham uma pureza de práticas religiosas. Você lê um pouco sobre isso em 2 Reis, capítulo 17, os versículos de 24 a 41. E também Esdras, capítulo 4, versículo de 1 a 4, e Neemias, capítulo 4, versículos 1 e 2, falam sobre situações envolvendo conflitos com os samaritanos. Jesus, então, havia chegado a uma cidade de Samaria, né, da região de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Jesus estava muito cansado e por isso ele se assentou perto de um poço de água chamado Fonte de Jacó. Já era mais ou menos meio-dia. Os discípulos haviam ido para outra cidade, para a cidade, na verdade, comprar comida, né, para eles se alimentarem. Enquanto Jesus estava assentado, uma mulher samaritana veio ao poço para tirar água. Jesus observou isso e gentilmente pediu um pouco de água àquela mulher. A mulher ficou bastante espantada com o pedido de Jesus, porque ela conhecia a rixa, o problema de relacionamento que havia entre os judeus e os samaritanos. E aí ela sabia que Jesus era um judeu. Ela então perguntou: como sendo o Senhor judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Jesus então disse o seguinte para ela: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está lhe pedindo água, você é quem pediria e ele lhe daria água viva. A mulher estava muito confusa e então ela perguntou como é que Jesus iria lhe dar água se ele nem tinha como tirar a água daquele poço e também o poço era muito fundo. Será que o Senhor é maior do que Jacó que construiu esse poço? Ela perguntou. Jesus então começou a abrir mais o interesse e o coração daquela mulher samaritana. Ele disse a ela: alguém que bebe da água desse poço vai matar a sede por um instante, mas depois ele vai ter sede de novo. Mas alguém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede e será como uma fonte que tem água eternamente. A mulher samaritana ficou muito interessada nessa água. Ela disse: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e que não precise mais vir buscá-la aqui. Mas ela ainda não havia entendido que Jesus estava falando acerca da salvação.
Em certo sentido, a reação dessa mulher parece um pouco com a reação de Nicodemos quando Jesus estava falando para ele que era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Mas agora Jesus falou algo que deixou essa mulher perturbada. Ele disse: "Vá então, traga seu marido e vem aqui." Ela então disse que não tinha marido. Mas Jesus, ele conhecia muito bem aquela mulher. O Senhor Jesus, ele sabe acerca dos corações das pessoas e ele age de acordo com a vontade do Pai. E ele sabia que aquela mulher não estava falando a verdade completamente. E então ele a confrontou dizendo: realmente, você está falando a verdade. Porque você já foi casada 5 vezes, mas esse homem com quem você está vivendo, ele não é o seu marido. Certamente ela ficou muito embaraçada nesse momento. E aí ela procurou mudar o assunto. Ela disse que percebia que Jesus era um profeta. Então ela fez uma pergunta acerca do local correto da adoração. Se era no monte, onde os samaritanos adoravam, ou se era em Jerusalém, onde os judeus adoravam. Jesus lhe deu uma resposta bastante consoladora e de esperança para todos. Jesus lhe respondeu que o local correto da adoração era em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, mas que chegou a hora em que a adoração a Deus não seria limitada a um lugar específico, pois os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não apenas em Jerusalém, não apenas no templo e não apenas os judeus, mas todas as nações. Nesse momento, a mulher já mostrou um coração mais quebrantado e também a sua expectativa da vinda de um Messias que iria anunciar todas as coisas. Ela disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Jesus então se revelou para aquela mulher. Ele disse: eu sou esse Messias, eu que falo contigo. Imaginem a reação daquela mulher quando o Senhor Jesus, que fala com autoridade, lhe falou essas coisas. Nesse momento, então, os discípulos chegaram da cidade, que eles tinham ido comprar comida, e eles ficaram muito admirados por verem Jesus falando com uma mulher samaritana. Já havia o problema da inimizade entre os judeus e os samaritanos, mas além disso, não fazia parte da cultura daquela região que homens falavam com mulheres em lugares públicos, a não ser que eles fossem casados. Mesmo assim, os discípulos não perguntaram a Jesus o porquê que ele estava falando com aquela mulher. No momento em que os discípulos chegaram, aquela mulher voltou para a sua cidade e disse aos moradores dali: venham comigo ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Na Bíblia, só nos é relatado o que Jesus falou acerca dos maridos daquela mulher, o que quer dizer que ela vivia uma vida pecaminosa. A Bíblia, porém, diz que Jesus revelou tudo o que ela tem feito. De qualquer forma, já dá para perceber que aquela mulher saiu transformada daquela conversa com Jesus. E ao dizer aos seus vizinhos que há alguém que conhece toda a sua vida, é como se ela estivesse confessando os seus pecados e se entregando ao seu Salvador. E não apenas isso. Ela não queria ficar com essa mensagem só para si. Ela, uma mulher samaritana,
espalhou as boas novas aos seus vizinhos e eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos pediam para Jesus comer, pois sabiam que ele estava cansado e com fome. Mas Jesus disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Os discípulos ficaram sem entender e aí ficaram se perguntando uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele comer? Jesus então continuou e disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a obra que ele me enviou para realizar. Os discípulos estavam prestes a ter uma grande lição acerca da evangelização. Vocês sabem que quando alguém planta uma semente, ele espera colher os frutos dessa semente, não é verdade? Esses frutos vêm com um tempo. Da mesma forma é a evangelização. Evangelizar é proclamar, pregar, ensinar a palavra de Deus. E ensinar é como semear. A semente da palavra é plantada no coração das pessoas e no tempo devido ela dá frutos de arrependimento. Jesus então disse aos seus discípulos: vocês dizem que faltam 4 meses para começar a colheita. Eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vejam os campos, pois já branquejam para a colheita. No momento em que Jesus dizia isso, ele estava apontando para o povo daquela cidade que estava vindo em direção a ele. O povo que aquela mulher disse: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele o Cristo? Nós não sabemos quantas pessoas estavam vindo, mas nós podemos imaginar várias pessoas juntas, andando rapidamente, ansiosas para testemunhar se aquele a quem eles estavam esperando havia chegado. Jesus ensinou o caminho da salvação àquela mulher. A semente do Evangelho germinou e produziu frutos, pois ela compartilhou com os demais e eles vieram ouvir a mensagem da salvação. A palavra da vida que Jesus havia semeado no coração daquela mulher já estava dando frutos e várias pessoas vieram para lhe ouvir. A Bíblia diz que muitos samaritanos daquela cidade chegaram a crer em Cristo com base no testemunho daquela mulher samaritana. Aquelas pessoas pediram para que Jesus permanecesse ali e ele então ficou por 2 dias com aquelas pessoas. Que bênção maravilhosa! E muitos outros creram nele. E nós lemos uma confissão muito bela e forte da parte deles. Em Lucas 4, versículo 42, está escrito: e diziam eles à mulher: antes nós cremos pelo que você tinha dito, mas agora nós cremos porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Percebam que confissão maravilhosa. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os judeus queriam a salvação apenas para eles. E Jesus deixou ainda mais claro que a salvação é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, sendo judeu ou não. O nosso Deus é fiel. A promessa que ele fez a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que beberem da água da vida jamais terão sede. Jesus é a verdadeira fonte de água viva. Que nós então possamos buscar nele tudo o que nós precisamos
para viver eternamente. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos agora para algumas perguntas para ajudar na fixação da aprendizagem. Primeira pergunta: onde Jesus estava quando falou com a mulher samaritana? Segunda pergunta: por que a mulher samaritana se admirou quando Jesus falou com ela? Terceira pergunta: o que os samaritanos disseram à mulher depois de terem conversado com Jesus? E, por fim, o que significa evangelizar? E nosso último slide, a lista do material que usamos para nossas histórias. Que Deus, então, nos abençoe e nos guarde e até a próxima história.